Oi pessoal, tudo bem? Como eu falei no último vídeo, o que era direitos humanos e afinal para que eles serviam, nesse vídeo aqui eu pensei em falar com vocês rapidinho sobre cidadania. Não aquele conceito batido de cidadania que a gente ouve por aí, mas eu queria mesclar esse conceito com o que a gente vê na nossa Constituição Federal. E o que seria realmente uma cidadania ampla, efetiva nos dias atuais, certo? Então, quando a gente se remonta lá ao dicionário, a gente vai ver aquele conceito assim, que o cidadão é um membro do Estado que, por conta de existir uma Constituição, consegue exercer seus direitos e seus deveres. Beleza? Só que não é apenas isso. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista doutrinário, cidadania vai muito além do que, por exemplo, um conceito que eu passei para vocês de direitos humanos, porque a cidadania ela perpassa pelos direitos humanos, ou seja, tem que valer para todos as questões de igualdade, de dignidade, mas a gente tem um âmbito político, a gente tem um âmbito civil de cidadania, um âmbito social e hoje, mais do que nunca, um âmbito digital. Sim, a cidadania digital também é uma realidade. Então, como que eu posso pensar em cidadania? A nossa Constituição Federal, já no artigo 1º, ela fala lá que um dos fundamentos, no artigo 1º, a gente está lá a gente está tratando dos princípios fundamentais da nossa Constituição brasileira, que é uma Constituição totalmente inserida, né, na política de direitos humanos, ou seja, uma Constituição que segue a Declaração Universal. Então fala lá que o Brasil tem como fundamento, a gente vai ter, logo depois de soberania, a cidadania. E por que isso é importante? Porque a Constituição de 88 ela visa garantir a participação efetiva do povo brasileiro, porque isso é muito importante, e esse próprio artigo 1º no parágrafo único fala lá que todo o poder emana do povo, de uma forma ampla na nossa sociedade. Então, a maioria das pessoas, de repente, não sabem da sua importância no contexto do Estado para que ele funcione. E esse é um conceito de cidadania mais próximo e que a gente deve difundir na atualidade. Então, a gente tem isso no artigo 1º, nós temos lá no artigo 5º todo o rol do artigo 5º, ele é um efeito claro de cidadania do ponto de vista do aspecto humano, do aspecto também social em algumas questões e do aspecto de participação ativa do indivíduo que é titular de direitos e deveres no Estado. Então, por exemplo, quando a gente pega lá o inciso 75 do artigo 5º, que fala que é possível utilizar dos remédios constitucionais como habeas data, habeas corpus e tudo aquilo que é necessário para o exercício da cidadania, nós temos essa atuação. No artigo 14 da Constituição, nós temos os direitos políticos, né? Que são a forma de exercício direto também da participação popular, o povo enquanto cidadão na nossa atividade política brasileira. O que é um problema? Porque nós temos até o conceito, e infelizmente porque isso fica um pouco embrincado hoje em dia, ou seja, limitado de aprendizado nas escolas, de que ser cidadão no Brasil é exercer o voto, ou ter o sufrágio e exercer o voto. E é muito mais do que isso. É a capacidade de poder pensar quais são as políticas públicas, é a capacidade de poder reivindicar diretamente a mudança da legislação, é a capacidade de reivindicar o acesso à saúde e à educação que a própria Constituição prevê. Um outro exemplo claro disso a gente tem lá no artigo 205, quando diz que a educação é esse exercício também, né, uma forma de corroborar a cidadania. Isso me lembra muito o conceito de cidadania hoje, a obra Condição Humana da Hannah Arendt, que ela diz que cidadania é não só discurso, cidadania é ação. Então, a partir do momento que eu elenco o indivíduo, o povo brasileiro como um todo, se é o todo, que é o detentor de poder, cada um de nós, em separado, também somos detentores desse poder em pé de igualdade. Porque aqueles que nós elegemos, eles apenas nos representam. Então isso é muito importante, mas esse conceito de igualdade, ele não é prontamente desenvolvido no Brasil. O que é desenvolvido é um conceito de hierarquização, ou seja,
dependendo da posição que eu ocupo na sociedade, eu sou menos importante. E isso a gente precisa quebrar. E para finalizar, quando eu falo cidadania digital, o que é isso? É a minha validação enquanto sujeito que é de direitos e que também tem que realizar deveres em sociedade também no meio digital. Então, hoje em dia eu posso ter toda a minha documentação, por exemplo, profissional liberal advogado tem a sua carteira da OAB da forma digital. Ele pode apresentá-la pessoalmente ou pode apresentá-la digitalmente. A cidadania digital tem a ver também com essa tomada de poder para exercer os seus direitos, para conhecer os seus direitos e para exercer os seus deveres, seja no meio físico, seja no meio, na internet, nas mídias, nas redes sociais, através, por exemplo, da manifestação com petições públicas, assinaturas, ou até mesmo, quem sabe, como existem propostas da gente poder fazer alguma votação de validação de projeto de lei ou etc. via manifestação digital. Então a gente precisa entender que ser cidadão é ser parte de um todo, não com menor valor dependendo do meu grau de instrução, dependendo da minha condição social e econômica. O pacto social que forma o Estado, esse contrato social que vem lá desde Rousseau e etc., ele veio justamente para atribuir, com as suas devidas transformações no decorrer do tempo, para os indivíduos a dignidade. E a dignidade ela só se mostra efetiva através da igualdade. Então, a cidadania nada mais é do que um mecanismo que a gente utiliza no nosso Estado democrático de direito para que, na prática, as pessoas possam ser iguais. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Me dá um retorno, curte o canal, se inscreve, compartilha para que cada vez mais pessoas fiquem sabendo desses conceitos fundamentais. Tá bom? Como eu sempre falo, conhecimento bom é o partilhado e por isso mesmo é que eu tô aqui para partilhar com todos vocês. Um beijão e tchau!